Salve aí, galera do outro lado da tela. Então, como é que vocês estão? Hoje a gente vai aprender sobre curvas. Curva, é isso mesmo. A pessoa tá falando do pico que foi, que não vai, que vai acontecer, quando aconteceu, o que deu, o que não vai dar. E a gente vai conversar sobre isso daí hoje, beleza? Então, vamos lá. Falando que você vai ficar em casa aí, de boa, na descrição aqui tem um curso, uns cursos na verdade, que é um link só. Ele é tipo uma Netflix, ele tem vários vídeos com aulas de atividades físicas, aulas sobre fisiologia, sobre o corpo, sobre várias coisas lá, para poder você ficar saudável durante seu isolamento social. Olha que bacana, enquanto você estiver em casa aí, no home office, de boa, manter a sua vida de forma saudável, muito saudável. E é baratinho, tá R$ 39,90. Vai estar mais barato que a Netflix. Ou seja, ao invés de você ficar parado lá, maratonando umas séries lá, que não só vão te divertir, você pode maratonar lá depois uns episódiozinhos para poder você aprender a ser mais saudável. É uma boa. Deixando o momento merchan de lado, vamos seguir aqui com o vídeo. Então, gente, basicamente a gente tem um gráfico. A gente tem que entender o que é gráfico. O gráfico normalmente analisa duas coisas. Ele analisa duas propriedades. No caso, o gráfico que a gente está analisando é o gráfico que ele vai estar analisando o tempo, que normalmente é aquela barra de baixo, e a barra do lado, que é o número de pessoas contaminadas, número de casos com pessoas contaminadas. A ideia de toda essa medida de isolamento é para poder diminuir o número de casos. Afinal, se as pessoas não vão para a rua, elas não se contaminam e a gente não tem tanto caso assim espalhado por aí. A ideia é essa, para poder segurar o pessoal da saúde aí, para eles não terem tanto caso, porque a gente tem um número limitado de leitos e um número limitado de agentes da saúde, de médicos, enfermeiros, gente que vai levar de ambulância, que vai trazer medicamento também, a quantidade de medicamentos é limitado. Por isso que a gente precisa deixar o número de casos menor. Isso que é a ideia de segurar a curva. É a gente diminuir o número de casos para ter jeito de atender todo mundo que estiver doente. Porque se não atender todo mundo que está doente, aí fedeu. Isso é o achatamento da curva que o pessoal quer fazer, para poder não sobrecarregar o sistema de saúde. Senão, além dos casos fatais que não tem como você tratar, afinal a gente não tem nenhum medicamento que seja 100% eficaz ainda, e totalmente testado, a gente não tem nenhum ainda nesse momento, que eu tô gravando esse vídeo. Tomara que tenha aí um breve, né? Talvez semana que vem, tomara. Lá nos Estados Unidos eles estão fazendo um negócio lá com imunoglobulinas que em laboratório deu 100% eficaz, mas nem sempre o que dá certo no laboratório dá na prática. Então eles vão fazer testes em humanos, já estão começando aí. Graças a Deus, tomara que dê certo, porque ele além de imunizar, ele vai te tratar da doença também. Ele dá um tempo de delay para você ter uma imunização da doença e ele vai te curar. É perfeito se funcionar. Show? Então, a gente tem essa situação do achatamento da curva, que é o quê? Limitar o número de casos. Isso quer dizer que é achatar a curva. Basicamente é isso. E a curva, ela não é uma linha reta como a gente vê no jornal, devo ter colocado no vídeo aí na capa também. Não é uma linha reta. Ela é como se fosse um zigue-zague. Foram várias coisinhas ali e olhando ela no global, a gente vê uma curvazinha, entendeu? A ideia é essa. É a gente diminuir o número de casos. Por que eu disse que ela é um zigue-zaguezinho? Que vai andando para um lado ou para o outro. Porque o número de casos vai subindo e descendo, é oscilante isso. Não é algo reto que vai subindo e indefinidamente. Ou descendo, que sobe e desce bonitinho. Não, ele é irregular, ele vai subindo e descendo, subindo e descendo. Aí quando você olha os pontos médios, você vê uma curva. Só que não é algo tão regular assim. A gente tem que tomar cuidado por causa disso. No momento a gente está na situação. Aqui no Rio de Janeiro o governador criou uns protocolos aí para caso os números diminuam para poder ter uma liberação. Isso é show de bola. Então, basicamente a curva é isso. A gente tem isso daí. E o que dizem do pico que nunca chega, que nunca vai? Então, como eles estão achatando a curva, o pico pode ser retardado. Por isso que o ápice, ou seja, aquele ponto máximo da curva, onde teria um máximo de gente doente, a gente retarda. Ufa, né? Ou, quem sabe, até o pico já tenha passado, talvez não. E a gente pode ter vários picos, que a doença ela pode subir, descer bem, significativamente,
de forma significativa e depois subir de novo. Pode ter mais de um pico. Que a curva, lembra? Eu falei? É um zigue-zague. A gente só pode depois fazer uma análise no total para fazer uma perspectiva de uma linha reta, mas nunca é uma linha reta. Ela é um zigue-zague, ela sobe e desce. Toda hora ela está subindo e descendo. Casos. Os casos estão acontecendo. Em situações diferentes, em tempos diferentes. De repente, num dia, teve um número de casos maior. No outro dia, teve um número de casos menor. Aí caiu. Aí depois subiu. Vai subindo e descendo, subindo e descendo. E no meio desse tempo todo, a gente tem pessoas curando e, infelizmente, pessoas morrendo também. O que afeta a curva. Show? Então a gente tem essa situação. A gente tem que segurar a curva. É o que é o achatamento que o pessoal fala. É para poder ela não subir e sobrecarregar o sistema de saúde. É basicamente isso a curva. O pico pode ter passado, pode não chegar, a gente só vai saber depois que passar tudo para poder a gente fazer a análise de como é que foi o zigue-zague lá. A gente vai olhar o zigue-zague, olhar os caso a caso, ver direitinho como é que foi, para ter certeza como é que foi a situação. Show? Então, basicamente é isso que a gente analisa. O tempo e o número de casos. Aí a gente tem a curva, que não é uma linha reta, aparentemente, como parece no jornal lá, aquela coisa bonitinha que vocês olham lá, caraca, que merda, que não sei... Não! É um zigue-zague na prática. Ela vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Às vezes subindo no total, você vai vendo o zigue-zague subir, mas às vezes desce um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho. Mesmo o próprio zigue-zague, ele tem uns zigue-zagues diferentes. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, um abraço e até o próximo vídeo.